O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, radiovintes e internautas, neste final de semana, nós celebramos a solenidade de Pentecostes, que marca a plenitude do tempo pascal, a plenitude do mistério pascal. Portanto, também o encerramento deste tempo litúrgico. A festa de Pentecostes é o cumprimento da promessa de Jesus, que disse que enviaria o Espírito Santo para acompanhar a igreja na sua missão, a fim de que os discípulos fossem testemunhas de Jesus e do Evangelho em todo o mundo. O Espírito Santo é um dom do ressuscitado, e o seu envio está relacionado com a missão da igreja. Nós ouvimos hoje dois relatos distintos, mas que se completam, no livro dos Atos Apóstolos e no Evangelho de João. Em João, o envio do Espírito Santo acontece na mesma noite da Páscoa da Ressurreição, no primeiro dia da semana. Aliás, esse Evangelho nós ouvimos com a segunda parte no segundo domingo do tempo da Páscoa. E esse Evangelho lido hoje nos mostra que todo esse tempo pascal se transcorreu como se fosse um único dia. Então, aqui o Espírito é enviado no dia da Páscoa. E depois temos o relato dos Atos dos Apóstolos, que faz coincidir o envio do Espírito Santo com 50 dias após a Páscoa, na festa judaica de Pentecostes, palavra que significa 50º dia. Por isso, era uma festa celebrada 50 dias depois da Páscoa. Então, Pentecostes está relacionado com a Páscoa, com a ressurreição de Jesus e também com o nascimento do novo povo de Deus e com a sua missão no mundo. João relaciona o envio do Espírito Santo com o Cristo ressuscitado. O Espírito é dom do ressuscitado. É isso que fica claro no Evangelho. E Atos relaciona o envio do Espírito Santo com a festa judaica, até então festa judaica de Pentecostes, que celebrava a entrega da lei no Monte Sinai, quando Deus entrega a Moisés os mandamentos, a lei de Deus, e celebra a aliança com os hebreus, constituindo estes como um povo, o povo de Israel. No Pentecostes judaico, o nascimento
do povo de Israel. No Pentecostes cristão, no envio do Espírito Santo, o nascimento do novo povo de Deus, a igreja. No Sinai, por meio da lei, Deus constitui um povo. No Espírito, Deus cria um novo povo de Deus, aberto a todos os povos. Por isso, ouvimos na primeira leitura que em Jerusalém havia judeus devotos de todas as nações, e que os discípulos falavam uma língua que era compreendida por todos eles. A linguagem do Evangelho, meus irmãos e irmãs, é uma linguagem universal. A mensagem de Jesus é aberta a todos os povos. Por isso essa passagem dos Atos dos Apóstolos se opõe àquela passagem do Gênesis que nos fala da Torre de Babel. O que acontece em Pentecostes é justamente o contrário do que aconteceu em Babel. Lá houve confusão, as muitas línguas, ninguém se entendia. Aqui o Espírito gera comunhão e entendimento. O Espírito gera unidade e congrega todos os povos numa só fé. Por isso, a festa de Pentecostes é a festa da unidade. É o que é destacado na carta aos Coríntios. Mas esta unidade, ela não é uniformidade. Ela é vivida na diversidade. E a diversidade também é um dom do Espírito. É o Espírito quem garante que existe diversos dons, ministérios, diversos carismas, mas há um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Olha que bonito, o Espírito garante que a diversidade dos membros forme um só povo. Mas este povo não tem membros iguais. É um só corpo que não tem membros iguais, nem poderia ser assim. Na igreja, cada pessoa, cada comunidade tem as suas características, as suas qualidades, as suas particularidades. Mas juntos formamos o único povo de Deus, de todas as raças, tribos, povos e línguas. No Evangelho, segundo São João, o Espírito é dom do ressuscitado. O gesto de Jesus para enviar o Espírito é bastante significativo, porque Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Este sopro de Jesus nos lembra um outro sopro na Bíblia, lá no Gênesis também, o sopro criador de Deus. Jesus está criando aqui a comunidade cristã. É a nova criação que acontece a partir da ressurreição e do envio do Espírito. E esta nova comunidade é enviada em missão, como também ouvimos no livro dos Atos. O Espírito Santo, meus irmãos, é o hóspede da alma, conforme nós cantamos na sequência. É a luz bendita que nos ilumina, e é Ele quem nos move e nos leva a crer. Por isso que o apóstolo nos diz: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito. Então é o Espírito que move a vida da igreja, é o Espírito que nos direciona, é o Espírito que nos impulsiona a viver a missão. É o Espírito que desperta em nós o amor. É Ele quem nos conduz na missão. Por isso que o Espírito Santo é chamado de a alma da igreja, a vida da igreja. O mesmo Espírito que moveu a vida e o ministério de Jesus, Jesus que disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me consagrou com a unção para evangelizar os pobres e libertar os oprimidos. Este mesmo Espírito move a vida dos discípulos e discípulas de Jesus em todos os tempos. Sobre o Espírito Santo,
nós temos um testemunho muito bonito de São Basílio Magno, que entrou no nosso creio, que diz assim: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho ele é adorado e glorificado. E esta profissão de fé de São Basílio, que entrou no nosso creio, que nos garante a divindade do Espírito Santo. Sabemos que Deus, o Pai, é Deus. Sabemos que o Filho é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E quanto ao Espírito, nós dizemos que Ele é Senhor. Só Deus é Senhor. Ele é doador da vida, só Deus tem a capacidade de dar a vida. Ele é adorado e glorificado com o Pai e o Filho. Somente Deus é adorado e glorificado. E como necessitamos da presença do Espírito Santo nos nossos dias, nos tempos de hoje. É o Espírito quem nos ilumina. Pedimos que o Espírito Santo ilumine também a caminhada da humanidade na vitória desta pandemia que assola todo mundo, que assola todos nós. Pedimos que o Espírito Santo ilumine os cientistas, os governantes, os profissionais de saúde, os doentes que são chamados a lutar pela sua saúde, que o Espírito Santo ilumine as famílias enlutadas, todos aqueles que estão sofrendo. Peçamos as luzes do Espírito Santo neste momento. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos um momento e pedir que o Espírito venha também em socorro da sua fraqueza, das suas misérias. Que o Espírito nos ajude a continuar tendo fé, a superar as barreiras, obstáculos e dificuldades que encontramos na nossa vida. Imploramos ao Espírito os seus 7 dons, conforme vemos nesse menorá, nesse candelabro de 7 velas. Pedimos o dom da sabedoria, que permite compreender a verdade revelada por Deus e o seu plano de salvação. Suplicamos ao Espírito o dom da inteligência ou do entendimento, que nos permite penetrar nesta verdade e também conhecer nossas fraquezas e misérias. Pedimos ao Espírito o dom do conselho. Este dom que não é só para ser usado com os outros também, mas é um dom que serve para nós, que nos permite tomar decisões corretas. O dom do conselho nos inspira a maneira correta de agir. Nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, pedimos ao Senhor o dom da fortaleza, que significa a força e a coragem além da força natural que temos, a força que vem de Deus para viver a missão e carregar a cruz. Pedimos ao Espírito o dom da ciência, que vai além da ciência humana, que é importante também. Estamos na ciência humana tentando buscar a cura para essa doença, mas precisamos, além da ciência humana, do dom da ciência de Deus. Um dom que permite ao cristão penetrar na realidade do mundo
sob os olhos de Deus, vendo além das aparências. Pedimos ao Espírito o dom da piedade, dom que nos orienta em todas as nossas relações com Deus e com o próximo, e nos leva a confiar em Deus e a buscar sempre a sua glória. Finalmente pedimos ao Espírito Santo o dom do temor de Deus, que não significa ter medo de Deus ou medo de castigo, mas sim, temor de Deus significa o medo de ofender o amado, o medo de não corresponder ao projeto de Deus para a nossa vida. Peça você também os dons do Espírito Santo. Peça que venha a nós a divina luz do Espírito. A nós descer